enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele e seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais disseis ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu vou ler até aqui, mas eu aconselho você a ler até o versículo 19, que completa toda essa história. Talvez eu ainda chegue lá, lendo, tá? E quero partilhar com vocês. O Senhor, eu tinha marcado muitos versículos sobre orgulho. A palavra de Deus, ela é recheada de versículos que nos alerta contra esse mal, o orgulho. O orgulho, ele precede a destruição. Deus, ele rejeita os orgulhosos, né? E aqui ele queria mostrar a glória dele. Ele escolheu um homem do exército, porque aqui fala que pelo Senhor ele vencia as guerras. Foi pelo Senhor. Então foi Deus que escolheu ele como general do exército. Mas como o pastor falou aqui, nós não acreditamos no governo. Respeitamos, oramos e abençoamos, mas nós acreditamos em Deus. Deus é que levanta governadores para poder cuidar do povo. Então nós respeitamos, honramos, respeitamos as leis, mas a nossa fé, a nossa confiança está em Deus. E aqui Deus pegou um homem que era bem quisto pelo país, respeitado todas as nações em volta. Era um homem temido e tremido, porque ele ganhava as guerras. E quando alguém via ele vindo, eu imagino que já ficava assim: meu Deus, será que ele vai matar ou vai levar cativo?
porque era a função dele. Mas ele levou uma menina de Israel. E ele era desses que só acreditava no governo, naquilo que era grande. Ele se achava importante. Ele recebia todas as vanglórias que davam para ele e ele se idolatrava. Ele se orgulhava dos elogios que recebia. Por isso, ele, recebendo o recado da menina que servia a esposa dele, que inclusive foi ele que levou cativa, ele não foi. Ele foi ao rei, porque ele só acreditava na palavra de rei, de governo, de cima. Ele não tinha humildade. Ele só acreditava em vozes que estavam acima dele. Então ele vai para o rei e fala: a menina disse isso, isso e isso. Está escrito aqui, nós lemos. E o rei fala assim: então tá bem. Vou aqui escrever uma carta para o rei de Israel e você leva a carta. Ele não foi para o profeta, ele foi para o outro governo de Israel. A menina falou em quem? Governo ou milagre? Quem faz milagre é o rei, o governador, Deus. Ele não conhecia Deus. Ele tinha outro Deus, né? Mas o rei de Israel conhecia Deus. O rei de Israel temia ao Senhor e era humilde, ao ponto de rasgar suas vestes e entender que ele não vivificava, não matava e não fazia viver, mas tinha um Deus que fazia. E ele temeu quando o rei da Síria acreditou que ele podia fazer isso. Aqui nós vemos um cuidado que nós temos que ter para não acreditar de que tudo que Deus faz através da nossa vida, somos nós que estamos fazendo. Nós não estamos fazendo. Quem está fazendo é Deus. Amém. Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele vivifica, faz morrer, mas Ele rejeita o orgulhoso. Então, o rei de Israel lê a carta, se desespera, porque ele viu que o rei está achando que eu curo a lepra do servo dele. Ele está querendo confusão comigo, porque eu não vou curar ele. Então ele vai vir e vai querer me matar. Porque aqui está um general de guerra, leproso. Eu tenho que curar ele. Se eu não curar, eles vão matar. Eles já levaram um monte de gente cativo de Israel. E quando o homem de Deus, aquele que a menina disse, ficou sabendo, porque se fica sabendo de tudo, né? Como é que ele ficou sabendo? Alguém contou que o rei tinha rasgado as vestes. E ele mandou falar para o rei: por que rasgar as suas vestes? Eu entendi aqui e Deus me deu um entendimento. Por que o homem de Deus perguntou para o rei? Por quê? Pergunta para ele por que ele rasgou as vestes. Manda vir até mim. E o Senhor falava assim: sabe por quê? Porque não adianta eu me humilhar, me rasgar minhas vestes, para Deus libertar um orgulhoso. Só o próprio orgulhoso pode se libertar. Porque só quem tem o orgulho é que sabe o que sente. Eu posso olhar para você e achar que você é orgulhoso, e quem está sendo orgulhosa sou eu. Não é? Porque eu não conheço, mas você conhece. Você sabe no que você é orgulhoso. Então, e eu vou falar algumas coisas que depois você pode se identificar. Então aqui, ele foi. Mas aí quando ele foi ter com o homem de Deus, ele não foi pedir nada. Porque ele se achava maior. Ele era o general. Então ele vai com poupas. Ele vai com ouro, prata, vestes, porque ele achava que podia pagar para ser curado. Outro orgulho. Pode comprar, né? Pode comprar. E ele foi lá tentar comprar o milagre. Só que o homem de Deus era verdadeiramente de Deus. Sabe o que ele fez? Nem apareceu para Naamã. Ele mandou. Ele tinha contato com Deus. Ele já sabia
que o rei tinha rasgado as roupas, já tinha se humilhado. E aí o homem de Deus, Eliseu, fala assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele sai, aqui nós lemos, ele sai indignado, porque ele não se sentiu honrado, porque um homem não veio falar com ele. Na visão dele, ele chegava na frente do rei, pediu o que queria, todo mundo confiava, e agora ele chega diante de um homem com ouro, prata, roupas para poder receber uma cura, e ele nem se dá ao luxo de sair na frente dele, manda um recado. Eliseu entendeu isso quando ele viu que o rei dele tinha recebido uma carta. Foi um recado também, só que por escrito. Estou enviando aí meu servo para você curar ele. Né? Então Eliseu falou, vai lá, falou assim, então agora vai lá, falou para o servo dele, vai lá e fala para ele fazer. Né? Ele não aceitou, ele não acreditou que alguém de Israel, uma cidade onde ele levava cativos, guerreou antes, aquilo para ele era uma humilhação. E ele sai indignado e fala assim, mas por acaso lá na minha terra, né, não tem águas melhores do que todo Israel? Quer dizer, não falou nem só do Rio Jordão, falou que com 2 rios, ele disse, que tinha águas melhores. E ele está indo embora. E mais uma vez, primeira vez, quem falou com ele? Quem mandou o recado para ele? A serva. A que ele levou cativa, humilhou. Pensa numa menina pequena, adolescente, no meio de um bando de soldado, sendo levada como escrava. Os pais, a gente nem sabe para onde foram, porque não fala dos pais dela aqui. Ela estava sozinha na casa desse homem, servindo a esposa dele. Mas ela tinha uma semente plantada no coração dela. Ela lembrava que de onde ela tinha vindo, tinha homem de Deus que podia curar. E aqui nós precisamos lembrar o quê? Para a gente orar e amar os nossos inimigos. Porque se nós formos tratar bem e orar e amar só os que nos faz bem, nós vamos ser iguais a eles. Para fazer a diferença. Então, a menina estava ali fazendo a diferença. E o servo dele, agora um servo dele, um soldado dele, fala para ele, mas meu pai. Então, quando o servo dele fala, Aba, né, meu paizinho, ele já vai com humildade. Não foi uma questão, assim, para conseguir falar com ele. Porque se ele falasse para ele como general, ele não ia obedecer. Se o soldado fosse falar assim, olha, hoje, ou então, meu general, porque aqui fala que ele era servo e era mestre desse soldado. Tanto que o soldado falou, né, por acaso, se mandasse você fazer uma coisa pior do que essa. Olha que coisa linda. Parecia que o povo de Deus, porque ali era o homem de Deus, era a serva de Deus que estava na casa dele, queria mais a cura dele do que ele mesmo. Está aí o problema do orgulho. Quando a pessoa tem esse tipo de orgulho, ela acha que não precisa de ninguém. Que ela se vira muito bem sozinha com o que tem. Por isso que Deus rejeita. Porque Deus quer que nós tratamos os nossos irmãos melhor do que tratamos a nós mesmos. Nós temos que ter o amor de Cristo para com eles. Né? Mas o orgulho não deixa a pessoa reconhecer que ela precisa. Então o orgulho, ele destrói relacionamento. Ele afasta, deixa a pessoa senhora de si mesmo, cheia de si mesmo. Tem vários tipos, mas eu estou falando desse tipo hoje. Daquele orgulho da soberba. A soberba é um espírito altivez. Né? O que é um espírito altivez? A pessoa não inclina, não se curva. Então fica difícil dela adorar a Deus. Porque não dá para adorar a Deus com ar altivez. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus.
Então, quando nós temos dificuldade de se quebrantar, de aprender, de ouvir para aprender, de achar que a gente precisa do outro, nós temos orgulho. E precisamos tratar. E aí, quando esse servo usou essa frase, chamou ele de pai, o espírito de sabedoria de Deus, o espírito de sabedoria veio sobre essas palavras e comoveu o coração de Naamã. Comoveu o coração dele. Aqui fala, ele ficou condoído depois que ele falou isso. E aí ele falou, tá bom. Então Naamã aqui, ele decide fazer o quê? Aceitar a cura. A cura de Naamã não era ele simplesmente chegar lá e tomar banho no rio. Ele tinha que se despir. Ele tinha que, perante todos, mostrar a sua lepra. Ele tinha que mostrar o que tinha estragado nele, o que tinha de horrível nele, as chagas que estavam nele. Ele tinha que mostrar que tinha aquela armadura de general, forte, mas que ali por baixo estava podre. E ele precisava tirar. Então a questão ali não era só tomar banho no Rio Jordão. Era ter que tirar a capa. Era ter que tirar a roupagem. Era ter que assumir que não era tão bom assim. Que era podre. E era tão grave a lepra dele, era tão forte, porque no primeiro mergulho ele não ia conseguir, tinha que ser 7 vezes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já mergulhou quantas vezes na presença de Deus? Nos rios do Senhor? Para que Ele purifique o seu coração, lave as suas vestes? Quantas vezes? Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Quando eu hoje, à tarde, assim, pouco tempo eu tenho aqui gravado mais de não sei quantos versículos. Eu falei, só os versículos. Vou falar os versículos e vou falar sobre o versículo. E o Senhor me deu uma história. Sabe por que Deus se preocupa com a nossa história? Ele não quer só, sabe, falar, seja curado. Né? Olha, ele curou 10 leprosos, não é? Pelo caminho, mas só um voltou. Só um voltou. Então, cada mergulho que nós damos nas águas é mergulho. Não adianta ter a água na canela, não adianta só molhar o dedinho do pé, fazer assim, né? Molhar ali. Ai, tá frio ou tá quente, não. É mergulhar. Então, o orgulho, ele não é tirado de nós se nós só tomar banho. Se a gente entrar na presença e sair. Não. Não adianta a gente tomar um duche, né? Como fala, tomar um duche. Cai a água, depois se seca. Você tem que mergulhar. Porque quando você mergulha, eu não sei, aqui, eu nunca fiz mergulho profundo, né? Mas é lógico que eu já tomei banho de imersão no rio. Aliás, já tomei até no Rio Jordão, gente. Já renovei lá meu batismo com o pastor, né? Então, você sente a respiração diferente. A água, só de você estar sentado perto do rio, o cheiro das águas nos purifica, nos limpa. Por isso que a palavra de Deus fala muito sobre o cheiro das águas, da planta plantada à beira do rio. Porque nós precisamos mergulhar. Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E quando ele saiu da 7ª imersão, ele tinha renascido. A pele dele era como um bebê. Bebê é uma criança. Ele renasceu. Ele se converteu. Ele virou uma nova criatura. Então isso aqui não é simplesmente ir lá tomar o banho no Rio Jordão. Essa palavra está falando de quantas vezes você precisa mergulhar para nascer de novo. Para se tornar como uma criança. A criança, você bate nela de manhã, não passa nem 15 minutos, ela está rindo para você. O meu filho, eu tinha o maior problema de corrigir meu filho. Porque
Porque eu batia nele, brigava com ele, sentava. Quando eu sentava, ele vinha, me abraçava, ria. E eu ficava assim, meu Deus, eu sou muito ruim. Menino, eu bati no menino, o menino está aqui rindo. Teve uma vez que eu bati nele. Hã? Não, eu estou falando do tempo, quantos anos tem meu filho? 33 anos atrás, né? Porque hoje também em lugar nenhum está podendo. Mas o bater é aquele que a Bíblia manda, né? A varinha, a vara de correção. Eu nunca bati nos meus filhos como louca. De qualquer jeito, e tapa para lá e chuta. Não, isso não. Eu sempre corrigi os meus filhos, né? E a gente fala bater brasileiro, né, pastor? Brasileiro, bater, mas não é correção. Uma vez eu dei umas cintadas nele, sentei, e ele veio e sentou na minha frente, começou a fazer massagem no meu pé e beijou meu dedão do pé. Eu chorei. Eu chorei. E eu vi o que ele tinha e carregava. Está entendendo? Você tem que conhecer o seu filho desde pequeno, quem ele é, para quando ele crescer, você saber quem ele é, mesmo que o mundo queira falar que ele é outra coisa, que ele é de outro jeito, mas você tem certeza, porque você saiu e você viu crescer e sabe quem ele é. Amém. Entende? E aqui, Naamã virou uma nova criatura e ele já não queria mais o Deus da Síria. Ele já não queria mais, ele já não acreditava mais no Deus que ele adorava. E o nome está aqui, Rimon. Rimon significa, eu estudei, viu gente? Rimon, não sei assim do saber, eu fui ver o que é Rimon. Rimon é o Deus trovão. Deus trovão, o Deus da tempestade, o Deus que faz frutificar, que faz, esse é o Deus que ele adorava. E ele pensou, nos banhos que ele levou, ele pensou, mas como assim? Aquele Deus lá que eu me prostro, que eu adoro, que eu levanto o holocausto, que eu vou com o meu rei ajoelhar diante dele. As águas de lá, tudo melhor do que de Israel. A riqueza está lá, de ouro, disso e daquilo, mas não curou minha lepra. O nosso Deus é poderoso. Amém. O nosso Deus, ele cura. Amém. Ele sara qualquer doença. Aleluia. Os espíritos de enfermidade que nos perseguem, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Se é espírito de enfermidade, pode ser repreendido. Se é doença, Deus pode curar se Ele quiser. E se Ele quiser glorificar o nome dEle através do médico, Ele prepara a medicina, Ele prepara todas as coisas. Se nós acreditarmos primeiro no poder de Deus. Amém. Então, eu te convido hoje a fazer uma meditação sobre a sua vida, de quantas vezes você precisa mergulhar. De quantas vezes, porque cada mergulho você vai deixar uma estrutura de orgulho lá. Cada mergulho você vai lá e deixar uma coisa. O que tem causado lepra? Isso é tão sério que antes, olha, se eu tivesse me lembrado do que Deus me mostrou há uns 3 meses atrás, teria sido fácil eu já saber o que eu ia falar. Porque eu estava orando na minha sala e eu estava orando por uma irmã que eu discipulo, que está internada com câncer. Ela teve câncer no estômago, tirou o estômago, agora deu uma massa branca no intestino, deu câncer no intestino, desenganada do médico, na visão do médico já era para ter morrido. E eu estava orando por ela lá na minha sala e eu levantei a minha mão assim e eu vi a minha mão branca e uma voz falou para mim, é lepra. Eu falei, em mim não, está repreendido em nome de Jesus. Mas aí eu lembrei de Moisés, né? Que Deus dá sinais para nós. Deus deu sinal para Eliseu aqui. Deus falou para Eliseu o que era para ele falar, para o incrédulo. Vai lá, manda ele mergulhar. Manda ele lá mergulhar. Ele vai ser curado. Então, Eliseu tinha tanta certeza que Deus ia curar ele, que para Eliseu não era importante ele ir lá falar. Ele mandou dizer o que Deus ia fazer. Não é? Eliseu não tinha um pingo de orgulho. Ele não queria ser reconhecido pelo homem dele ter sido curado. Ele não queria assim, foi Eliseu que mandou eu vir aqui. Não, foi o servo de Eliseu que levou o recado. E outra, existe lepra. A lepra que Naamã carregava, nada dele prestava. Nada do que ele tinha prestava.
Eliseu tinha recebido o recado, não recebe. Não aceita presente, não aceita, porque para Deus não era uma gratificação, era um suborno que ele tinha trago. Ele queria subornar o servo de Deus, dar ouro, da prata, dar vestes. Ele pensou que ia conseguir. Só que Eliseu, é assim, não é que é proibido receber, mas você tem que ter comunhão com Deus para saber quando deve e quando não deve receber. Não é tudo que nós podemos receber. Porque nós precisamos lembrar, quem fez foi Deus, não foi nós. Amém. E nós temos que ter um cuidado muito, muito importante. Isso é um culto de oração e estamos falando um ensinamento sobre orgulho. E às vezes a gente só entende que tem orgulho quando a gente tem um conhecimento do que o orgulho causa. Não é? Então, nós precisamos pensar como que a gente reage com as situações e circunstâncias à nossa volta. Como que a gente reage? E não é só de falar e fazer não, gente. Pensa no que pensa. Pensa no que pensa. Eu já matei um monte de gente no pensamento. Então eu era assassina. Porque para Deus não adianta não adianta matar. Se ele deseja que o outro morre. Né? Ainda bem que eu estou convertida e estou perdoada em nome de Jesus. E eu creio que todos nós que estamos aqui. Não é verdade? Nós não podemos irar e pecar. E o orgulho é um pecado da carne, gente. Fala espírito de orgulho porque nós temos um espírito humano. Nós temos o nosso espírito que recebe do Espírito de Deus. Amém? Amém. Então o nosso espírito, se não tiver fortalecido pelos mandamentos da palavra de Deus, nós vamos dar ênfase para nossas emoções. E as nossas emoções faz a gente ter orgulho, sim. As nossas emoções querem que a gente seja importante, sim. As nossas emoções querem que a gente seja melhor do que o nosso irmão, sim. Antes eu só dava para os outros que não servia para mim. Então eu achava que aquilo não servia para mim, eu vou dar para ela, também não serve para mim. Eu não estava dando, não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada. Eu só comecei a fazer quando eu dei o que o outro precisava. Não porque não servia para mim, porque eu queria dar. Quando o Senhor começou a mandar tirar isso de mim, Ele começou a eu dar o melhor. Eu comprava para mim pensando que era para mim. Ele mandava eu dar para os outros. Aí eu falava, mas meu Deus, aí eu descobri. Foi aí que eu descobri que então eu só dava porque eu não queria. Isso não é obra. Obra é quando você dá o que lhe é bom. E vai ser bom para o seu irmão também. Amém. Por que a gente quer que todos se salvem? Porque o Evangelho foi bom para nós e nós queremos que outros se salvem. Então aqui Naamã, curado, renovado, uma nova alma, convertido, decide não ser mais idólatra. Reconhece, e aí ele aprende uma coisa importante, a pedir. Ele vai lá e pede para o servo de Deus, né? Nisso perdoe o Senhor, o teu servo, versículo 18. Do meu rei entrar à casa de Rimom para lhe adorar e ele se apoiar na minha mão. Olha para você ver, ele já não queria mais ter ligação nenhuma com esse Rimom. Ele já estava aqui preocupado que ele ia ter que servir o rei. Deixar o rei se apoiar nele para adorar o Deus que ele adorava antes. Ele já estava se sentindo contaminado. Ele estava tão limpo que ele estava se sentindo contaminado de ter que pensar, fazer isso. Porque agora ele já não achava mais que as águas de lá eram melhor do que de Israel. Ele não queria só as águas, ele já queria a terra mesmo. Porque a terra do coração dele foi transformada. O templo, o corpo dele foi limpo, purificado. Então aqui ele pega e pede para levar um pouco da terra. E fala, e que perdoe o seu Senhor, o seu Deus, o seu servo. Começou a chamar Eliseu de Senhor, se pôs no lugar de servo, ganhou humildade. Né? Ele saiu dali humilde, renovado, purificado e limpo. Naamã, o homem que mergulhou 7 vezes para ser salvo.
Então nós precisamos não se preocupar em mergulhar na presença de Deus. A única coisa que você vai conseguir para dizer, Ele nos mostra quem somos nós de verdade. E aí só aí que vem o arrependimento, a gente se arrepende, entra nas águas purificadoras do Espírito, quando o Espírito não faz você entrar nas águas do seu choro. Porque quando o arrependimento vem, você se banha em lágrimas, você chora, e essas águas te limpam. Verdade. Chorar na presença de Deus te cura. É verdade. Se humilhar na presença de Deus te cura, te liberta, te sara. Não adianta. Pode ser o intercessor que ora 24 horas. Hoje eu descobri que eu não oro nada. Eu estava sentada lá num restaurante para almoçar, falando da palavra de quando nasceu Jesus e falando ali de Lucas 1:26, né? A Luana toda feliz, falando para ela explicar para a filha que a filha está interessada, aquela alegria toda, me sentindo crente. Não orgulhosa, mas me sentindo crente. Aí eu escuto atrás de mim uma mulher falando. Eu fico no quarto 24 horas orando. Eu falei, Jesus, eu não oro, Senhor, me perdoa. Eu não fico no quarto 24 horas. Eu não saio da presença de Deus. Isso não. Mas eu não fico. Eu só fico lá de propósito, quando Deus manda, uma coisa muito específica. Eu não fico. Eu não quero pecar, não vou mentir. Você pensa que eu fico lá 24 horas e vou ficar orando lá para você 3 horas? Eu não vou, não. Porque eu sou daquelas que acredito que eu coloquei na presença de Deus, entreguei para o Senhor, está com Ele. Eu não preciso mais ficar lá até Ele fazer. Glória porque a Deus. Eu não sou a chave do seu milagre. Amém. Não sou. Eu posso rasgar as minhas vestes. O pastor pode rasgar as vestes dele, a pastora, a diaconisa, as intercessoras, mas você não é curado da sua lepra se você não rasgar a sua própria roupa. Aleluia. Não tem como curar. Glória Só a Deus, é verdade. Deus cura. O seu orgulho, a sua vaidade, a sua falta de humildade. Irmã, eu sou humilde, mas você tem facilidade de liberar perdão e perdoar? Você pode pedir perdão para quem te magoou? Ou você fica esperando quem te magoou vir pedir? Ah, eu estou esperando porque ela me magoou, ela vai ter que vir me pedir perdão. Está entendendo? Pensa que é um cadeado, pode ficar prendendo os outros. Não pode pôr na cadeia, prende. Não. Nós temos que liberar o perdão. Nós temos que querer que os nossos irmãos sejam livres, para eles mergulhar. Nós temos que ter cuidado, por isso que Deus fala assim, os servos, respeite os seus senhores, e fala para o Senhor, cuidado, porque quando você maltrata o seu servo, pode ser que ele esteja orando. Deus vai ouvir a oração de todos, e Deus conhece o coração de todos. Às vezes você está lá orando para Deus castigar alguém, a oração contrária, ninguém ora para castigar ninguém, mas o seu coração está contaminado, você ajoelha lá para abençoar a pessoa e não consegue abençoar, e a pessoa está lá orando abençoar você. O que vai acontecer aqui? Ela chega no céu primeiro, te garanto. E a gente não foi pensando, né? Então, para que nós todos sejamos perdoados, tratados das nossas lepras, nós precisamos rasgar as nossas vestes. E precisamos mergulhar. Precisamos não esperar, principalmente casais, né? O casal, ele discute, um fica esperando o outro sempre. Vamos ver quem é que aguenta mais, que está muito tempo sem falar com o outro. Aí a trombeta toca, não escuta, pronto. Tchau, fica. Sabe? Não devemos esperar, não. Não. Sabe? Eu já esperei muito, mas graças a Deus já mergulhei. Eu não espero mais, não. O Paulo me ofende, eu peço perdão para ele. Quero deixar... Ele já me ofendeu, ainda não vou entrar no céu? Não. Eu não. Sabe? Olha, desculpa por eu ter dado lugar para você me ofender. Me desculpa, porque se eu não tivesse deixado, você não tinha me ofendido. É quem come que tem que pôr para fora. Entendeu? A isca está lá, você comeu porque quis, então vomita. Vomita. Você não é o que o outro fala. Você não pode acreditar que você é o que o outro fala. E se você não é, então seja melhor do que quem te ofendeu. Perdoa. Abençoa. Tira o orgulho, a expectativa do homem. O homem não pode fazer nada. O rei não curou Naamã. O rei dele, o rei de Israel, ninguém curou. Eliseu não curou. Eliseu não pôs a mão nele.
Eliseu só mandou ele fazer o que tinha que fazer. Entende? Então sai daqui hoje rasgando suas vestes, perdoando todo mundo, mergulhando nas águas do Espírito. Eu quero te convidar, se você tem alguma coisa para entregar, rasga o seu coração hoje, antes de sair daqui. Saia daqui purificado, com a sua alma limpa e o seu coração leve. Eu te convido, se você tem alguma coisa para entregar ao Senhor, não é para mim. Eu não vou pôr a mão em ninguém. Venha no altar e entrega ao Senhor. Se ajoelha aqui e entrega. Fala assim, Senhor, me perdoa. Mas fala o porquê. Não fica assim, Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz de errado. Não. Você sabe, né? Se você não lembra, fala assim, Senhor, me faz lembrar. Está entendendo? Hoje eu fiquei aqui de manhã fazendo isso. E eu estou falando essa palavra, mas ontem o Senhor me deu Zacarias, quando confirmou para a gente estar aqui entregando com excelência esses 12 dias, pastor. O Senhor falou assim, incensa o templo. Aí eu falei, incensa o templo? Aí eu fui, né, pensar e sim, incensa o templo. Zacarias estava incensando o templo. Ele tinha pedidos para receber, mas também não acreditava. O rei apareceu, o anjo apareceu, ele não acreditou. Não acreditou que ia receber o que ele pedia. Ele pediu, o anjo falou assim, Deus ouviu sua oração e vai atender o seu pedido. Isabel vai ficar grávida. Ele falou, mas não pode, não tem como. E ele pedia. Será que você está pedindo alguma coisa que nem você acredita que Deus vai fazer? Será que se o anjo do Senhor aparecesse, você ia dar uma desculpa? Mas eu estou pedindo, mas não é para agora, janeiro. Faz em dezembro. Porque até dezembro eu tenho que fazer um monte de coisa. Isso é frieza. E a frieza vem da altivez. O espírito altivo. Você acredita que pode fazer sem Deus. Porque se você não acreditar que pode fazer sem Deus, você se quebranta. Amém? Parece dura essa palavra, né? Mas pronto, a água enxaga o sabão, que se cair no olho arde, né? Precisa da água. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Primeiramente, você recebe essa palavra? Aleluia, você glória a acredita Deus. que pode mergulhar na presença do Senhor? Sim, Jesus. Você quer rasgar suas vestes e entregar? Vem para o altar e entrega ao Senhor. Você pode se ajoelhar aqui. Se quiser, pode ajoelhar no seu lugar. Mas, faça isso. Faça isso. Entrega. Pede ao Senhor que o Espírito Santo, que as águas purificadoras do Espírito de Deus venham sobre nós. Amém? Enquanto eu oro, você pode fazer isso. Você pode vir orar, pode ajoelhar, pode entregar aonde você quiser. Eu pensei que eu ia ficar 5 minutos entregando, precisei de mais de hora. Rasgando as minhas vestes na presença do Senhor. Papai querido, Deus amado, em nome de Jesus, na tua presença, Senhor, nós queremos nos curvar diante de ti. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só o Senhor é digno.